Gênesis capítulo 18, o seu verso 21. Aleluia. Então, falando sobre oração, falando sobre intercessão, o texto da palavra do Senhor diz assim: descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor que é vindo até mim, e não sabê-lo-ei. Então viraram aqueles homens os rostos dali e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Não fecha a Bíblia ainda. Então Abraão ficou em pé diante da face do Senhor. O que está acontecendo dentro desse contexto? Dentro desse contexto, Deus revelara a Abraão que iria destruir Sodoma e Gomorra. Quem estava naquele lugar? Familiares de Abraão. E Deus é tão engraçado que a Bíblia diz: eu vou ocultar isso de Abraão? Não. Ele revela a Abraão o que iria acontecer. Ele fala para Abraão o que iria acontecer: eu vou destruir aquele lugar. E quando os anjos ali estão ministrando aquela palavra, a palavra fala que Abraão fica em pé. E agora vai começar um momento de Abraão de intercessão. Por quê? Porque o lugar que vai ser destruído é Sodoma e Gomorra. Mas há um parente de Abraão lá. E Abraão então agora começa a ter uma conversa. E a oração é uma conversa. E ele começa a falar com Deus e ele se coloca na posição de um intercessor. Ele fala: Senhor, por acaso o Senhor vai destruir aquela cidade tendo 50 justos lá? O Senhor vai destruir uma cidade com os justos e com os ímpios? Não é certo isso, Senhor? Ele começa agora, irmão, ele quer chegar num ponto. Ele quer chegar nos seus familiares. Primeiro ponto então de intercessão, que eu te pergunto: você ora pelos seus familiares? Você ora pela sua... Muitas vezes, irmão, nós oramos por tantas pessoas, mas deixamos de orar pelos nossos familiares. Quem é casado, orar por sua esposa. Faz quanto tempo que você não ora pela sua esposa? Faz quanto tempo que você não ora pelo seu esposo? Faz quanto tempo que você não ora pelos seus filhos? Faz quanto tempo que você não ora pela sua família? Abraão, ele é atingido naquela fala: eu vou destruir. E é tão interessante, irmão, que quando Deus fala que vai destruir, Abraão se coloca a interceder. Mas eu encontro outros personagens bíblicos que ouviram sentenças. Por exemplo, como Eli, recebeu sentenças da parte de Deus, através do profeta. E o que ele fez? Então seja assim feito. Irmão, havia uma sentença sobre ele, uma sentença sobre a sua casa, uma sentença sobre a sua família, e o que ele faz? Tá bom. E outros reis que nós encontramos também na palavra de Deus, que Deus diz: eu vou trazer catástrofe. É no meu tempo? Não, então tudo bem. Não se colocou a interceder, mas Abraão se colocou a interceder pelo seu sobrinho Ló. Olha o que a Bíblia fala. Se porventura, versículo 24, se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão naquele lugar? Longe de ti que faça tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja com o ímpio. Longe de ti, não farás justiça, ó juiz de toda a terra. Irmão, é como eu disse. Vem aqui, Juninho. Aí, há uma destruição liberada sobre o Juninho, mas de repente o pastor João vem correndo: eu vou destruir. É como se o pastor João segurasse. Segura, meu irmão. Espera um pouquinho, eu quero liberar sobre o Juninho. Mas ele se coloca na posição, ele se coloca no lugar e diz: Deus, não faça tal coisa. Intercessão. Eu vou trazer uma consequência, uma sentença sobre o Juninho. Volta de novo lá. Preste bem atenção, hein, pastor João. Eu vou trazer uma sentença sobre o Juninho. Eu vou destruir.
Isso é intercessão. Pode ter sentenças, mas a sua oração, a sua intercessão pode mudar o rumo da história das pessoas que muitas vezes está para receber uma destruição. Obrigado, pastorzão. Mas fique atento, vocês dois. Eu vou destruir aquela cidade. Ele fala: Deus, não faça tal coisa. Pode ter 50 justos lá. Tá bom, Abraão. Bom, olha o que Deus disse. Ele disse que ia destruir. Aí Abraão intercedeu. O que Deus disse? Tá bom, Abraão. Se tiver 50, eu não vou destruir. Versículo 27. Respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevo a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Irmão, não é porque você está intercedendo por algo ou por alguém que você é alguma coisa, que você é mais poderoso do que Deus. Não entenda dessa forma. Na verdade, Deus, Ele quer mexer com a gente para que nós venhamos sair dos nossos olhos apenas para o nosso umbigo. Deus falou que ia destruir toda aquela nação, ia fazer de Moisés uma nova nação. E o que Moisés fez? Faz isso não, Senhor. Faz isso não. Ele se coloca para interceder por alguém. Versículo 28. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás por aquela cidade por causa disso? Destruirás aquela cidade tendo 45 justos lá? Tá bom, Abraão, não vou destruir 45. Tá bom. Se tiver 45, eu não vou destruir. Se tiver 40, tá bom, Abraão, não vou destruir. Se tiver 30, tá bom, Abraão. Irmão, olha, Deus é muito, irmão, Deus é incrível. Há sentenças que muitas vezes, irmãos, foram liberadas sobre a sua casa, e muitas vezes você simplesmente acata e não se posiciona. Sentenças de morte, de enfermidade, sentenças de escassez financeira, e você diz: é o que eu tenho que passar? Tudo bem. É a prova que eu tenho que passar? Deus vai estar comigo? Amém. Irmão, quero te convidar nessa noite a entender que a nossa oração, a nossa intercessão tem poder de mudar até mesmo sentenças de destruição. Sabe aquela família que você olha e diz: olha, o rumo é destruição. A sua intercessão tem o poder de Deus entrar naquela casa e dizer: eu não vou destruir essa casa. Mas existem aqueles que não querem interceder. Deus fala com Jonas. Ó, o Jonas, né, Marcelo? Deus fala com Jonas: vai a Nenive e prega contra ela, porque eu vou destruir aquele lugar. Além, irmão, dele não querer pregar, nem intercessão ele libera. Além dele não pregar, nem interceder ele faz. E depois que ele assume a posição de pregar, irmão, ele só fica esperando a destruição. Ele vai lá para debaixo do pé de aboboreira. Aboboreira, vai que eu confundo a árvore. Já pergunto mesmo ao vivo e a cores. Está debaixo do pé de aboboreira. O Juninho agora é o pé de aboboreira. Vem aqui, Juninho. Juninho é tudo hoje. Quero destruir até o pé da aboboreira. Está vendo o pé da aboboreira? Aí, irmão, ele liberou uma palavra de sentença sobre aquela cidade. E ele faz o quê? Ele vai deitar, buscando sombra. Ele devia estar intercedendo, não é, irmão? Senhor, não faça tal coisa. Poupa essa cidade, que a pregação venha trazer conversão neste lugar, Senhor. Você não vê Jonas intercedendo. Aí quando Deus permite que aquela aboboreira seja comida, acabou. Pensa numa aboboreira, irmão. Que aboboreira, hein? A maçã. Ai, Jesus. Irmão, vocês não sabem, o Juninho é artista, tá? Aí, quando Deus permitiu a destruição da aboboreira, irmão, que nasceu, Gilberto não tinha, Deus fez nascer, ele ficou felizão. Quando Deus, ele, como assim, Senhor? Tem mais intercessão por aquilo que, do que por gente. Tem gente que chora mais pelo cachorro do que por pessoas. Vou falar.
Tem gente que tem coragem de orar por cachorro, mas não tem coragem de orar por alguém. Aí eu gosto do meu animalzinho. Não há problema em você gostar. Sem gostar, tem que cuidar dele também. Só que, seu cachorrinho não vai subir no céu com você não. Não sei se você sabe, seu animal de estimação não vai estar com você lá. Precisamos entender, irmão, que precisamos nos colocar na posição de intercessores. Existem ambientes que já têm uma palavra de destruição, mas se a igreja, por exemplo, se posicionar na intercessão, Deus pode alcançar as cidades que estão para ser destruídas, e tem coisa que Deus vai destruir, mas tem pessoas que Deus pode poupar, porque o que vale para Deus não é coisas, o que vale para Deus são pessoas. E se tiver 30, não vou destruir. Se tiver 20, não vou destruir. Se tiver 10, Deus, tá bom, não vou destruir. Mas na verdade, por quem que ele estava intercedendo, irmão? Por Ló e sua família. Ló, sua esposa, as filhas, Ló está intercedendo por eles. Irmãos, muitas vezes nós ouvimos sentenças, e nessas sentenças, o que nós encontramos? Lamento, choro, dor e falta de esperança. Mas eu tenho uma palavra para você hoje. Não importa qual é a palavra de sentença que foi liberada sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre os seus negócios, não importa, a intercessão tem o poder de mudar a sentença que outras pessoas liberaram. Então Abraão se colocou para interceder, e o que aconteceu? Deus ouviu Abraão, e o seu sobrinho não morreu junto com aquela cidade. Através da sua intercessão, tem coisas que vão até ser destruídas, mas pessoas serão poupadas. Precisamos então estender a nossa oração, porque a oração tem o poder de mudar sentenças. A intercessão tem o poder de mudar. Aleluia. Vamos para o outro texto. Êxodo capítulo 17. Vamos lá. Está aberto já aí, né, irmão? Vamos lá. Êxodo capítulo 17, versículo 9. A palavra do Senhor nos diz assim, versículo 9: e por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Intercessão. Tinha gente em guerra lá embaixo, guerra física. Pastor, na minha família tem algumas pessoas que estão enfrentando guerras físicas, na saúde, na mente, nas finanças, no trabalho. E o problema é que a gente fala bem assim: pastor, está passando umas guerras lá, ora por nós, pastor. Ora pela minha família, ora pela minha casa, ora pela aquela boboreira que morreu no altar. Ora! Moisés, ele entende que existem coisas que são físicas, e algumas pessoas vão ter batalhas físicas, mas eu preciso me colocar no cume do outeiro para entrar numa batalha espiritual. Aleluia. Olha o que está acontecendo, tem duas batalhas acontecendo, física, mas tem alguém disposto a lutar uma batalha espiritual. Eu não sei qual é a batalha física que você está conseguindo enxergar, mas se você entrar em batalha espiritual, enquanto você ora, Deus está dando vitória nas batalhas físicas. Aleluia. Batalha física eu consigo enxergar, batalha espiritual eu não consigo, mas é mais real do que a real que a gente consegue enxergar aqui, sabia disso? A batalha espiritual, enquanto nós estamos aqui, há uma batalha de anjos e demônios. Mas meu irmão, minha irmã, enquanto a igreja intercede, tem vitória nas batalhas físicas. Ah, mas vou falar.
Sobe aqui o pastor Alessandro e o Juninho de novo. Faz aí você sentado que estão lutando, vai. Guerra, batalha. Vai lá, estão guerreando. Eu estou aqui. Vem aqui, vem aqui. Intercessão não se vive sozinho. Se coloca alguém juntamente com você. Vem aqui do lado. Eles estão no, irmão, ele fala bem assim, ó, Josué, fica lá embaixo, luta lá. Eu, Arão e Ur. Deixa eu ver se ele está com cara de Ur. Cara de Arão. Não. Arão e Ur, né? Eu, Arão e Ur, vamos subir no cume do monte. A vara do Senhor estará comigo lá. E Moisés está de mão estendida. Está acontecendo guerra. Cadê a guerra? Cadê a guerra? Cadê a guerra? A hora que eu baixar a mão, você para de guerrear, tá? Quando você para de lutar as guerras espirituais, a guerra física começa a ser perdida. Eles estão vencendo, porque tem alguém no cume do monte intercedendo. Sabe por que sua família está de pé? Porque você está intercedendo. Sabe por que a sua casa está de pé? Porque você está orando, você está clamando, você está buscando. Aleluia. Pastor Manuel entrou em guerra pela sua casa, pela sua família. E aleluia, Deus estabeleceu até médicos para ajudar e servir lá. Porque a oração de um justo pode muito. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida nessa noite, meu irmão. Em nome de Jesus, receba isso. Nós não iremos baixar guarda. Nós vamos orar, nós vamos interceder pela nossa casa. Nós vamos interceder pela nossa família. E enquanto nós intercedemos, hoje nós estamos entrando em guerra. Satanás vai perder essa batalha. Ele já perdeu porque ele é derrotado. Quem recebe essa palavra, dá um barulho de guerra hoje aí, irmão. Oh, glória! Aleluia! Mas, a intercessão, pega aqui. Se você acha que a oração é difícil de fazer, você não tem noção do que a intercessão faz. Orar por você, a hora que você cansa, você para. Mas quando você ora por alguém, o desgaste físico, olha só, você está numa batalha espiritual, mas acaba acontecendo também um desgaste físico. Os braços começam a cansar, Emerson. Mas o importante de não estar sozinho e andar com pessoas de visão, eles perceberam que as minhas mãos abaixadas tem perca de guerra lá embaixo, mãos levantadas. Eles perceberam. Só que no físico, o meu físico não aguenta. Aí que serve a igreja, Priscila. Eu não aguento sozinho. Você não aguenta sozinho. Você não aguenta sozinha, mas tem uma igreja intercedendo. Aleluia, tem um pai intercedendo, tem uma mãe intercedendo. Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer, fica tranquilo, eu vou levantar alguém para te ajudar a interceder. Se eu tocar a mão levantada, cadê você guerreando? E pode ficar tranquilo, porque agora meus braços não vão baixar mais. Para um pouquinho, ai, peguei. Enquanto eu intercedo apenas e eu não tenho visão do meu lado e entendimento, você começa a vencer, mas quando eu abaixo você começa a perder. Sabe quando você dá 10 passos para frente e depois 11 passos para trás? Muitas vezes acontece isso porque o desgaste físico é notável. Mas se eu andar com gente que tem entendimento e visão, eu vou deixar de andar 10 passos para trás. E se eu andava 10,
estou andando 20, estou andando 30, e sabe o que aconteceu, irmão? E a palavra de Deus diz que os amalequitas perderam aquela guerra, e grande foi o livramento. Enquanto eu estou aqui, enquanto você está intercedendo, Deus está abatendo os amalequitas. Escuta só, se você não sabe, eu já vou entrar na terceira intercessão para a gente orar e encerrar. Os amalequitas, eles tinham uma bandeira. Não sei se você sabe, mas o lema dos amalequitas era matar, roubar e destruir. Eles viam os peregrinos no deserto e a ideia deles: nós mata, nós rouba, nós destrói. Hoje o poder da intercessão vai matar quem está roubando, quem está matando e quem está destruindo. Alguns podem carregar uma bandeira de morte, mas há um texto do próprio Moisés, aleluia, que ele descreve: glória, peguei, Jesus, sou glória, vamos cair esses e-mails. A bandeira dos amalequitas é o quê? Não, vamos lá de novo, 1, 2, 3. Essa é a bandeira dos amalequitas. Mas sabe uma bandeira que Moisés levantou em algum dos momentos de guerra? É a nossa bandeira. Aleluia! Oh glória! Obrigado. Ou seja, Deus está dizendo que Ele não quer apenas te chamar para a intercessão, mas Ele vai também levantar pessoas para interceder por você. Porque enquanto você intercede por alguém, Deus levanta alguém para interceder por você. Pegou? Ninguém intercede por mim, você intercede por quem? Irmãos, às vezes eu colho o depósito de intercessão. Como assim, pastor? Já aconteceu vezes, irmãos, que eu estava em guerra, em batalha, que eu falava: hoje, Senhor, eu não sei o que eu faço. E chegava uma mensagem de Itapeva: meu amigo, eu não sei o que está acontecendo, eu só estou mandando mensagem que eu senti de orar por ti aqui, eu estou orando. Deus vai te dar vitória, filho. Eu estava ano passado, retrasado, não me recordo, numa situação, e eu dobrei o joelho, e após almoçar eu dobrei o joelho e falei: Deus, eu tenho que resolver essa causa, mas o que eu faço? Eu não quero colocar a minha mão. Fui para o trabalho, era mais ou menos 15 para 1, 10 para 1 da tarde, eu recebi um áudio. Nem conheço a pessoa, eu ia conhecer a pessoa ainda. Era uma igreja que eu ia ministrar em uma outra cidade, que eu não conhecia a igreja, não conhecia os pastores, não conhecia os líderes, não conhecia ninguém lá. Já estava marcada essa agenda, estava organizado. E naquele dia, nessa oração específica, eu estou chegando no meu trabalho, foi ano passado mesmo, chegou uma mensagem para mim. Uma irmã estava lá no Monte Sabor, ela estava descendo. Alguns aqui conhecem o Monte Sabor? É um local de intercessão lá em São Paulo. Eu não sei o local direito ainda, mas é um local incrível. São Roque, perdão, está vendo como eu não sei? Preciso ir lá ainda, não fui ainda. Não é no São Roque aqui não, tá, gente? Cidade de São Roque. Vou marcar para nós ir lá, né, Juninho? Levar os irmãos subir aquela montanha. Eu vou subir no monte. E aquela mulher estava descendo e Deus disse: ora pelo meu filho Ismael. Irmão, eu só ouvi o áudio daquela mulher falando em mistério. Ela começou a falar em mistério e começou a orar por mim, irmão Gilberto. E justamente no que eu tinha falado com Deus, naquele momento, na hora do almoço, ela começou a dar a resposta: não faça nada, eu estou fazendo. Irmão, aleluia, quando eu fui enfrentar a guerra, o inimigo estava solto, mas eu estava livrinho também. O inimigo estava soltinho para querer dar os burros. Mas sabe quando você sente o Matrix? Irmão, aquele dia eu me senti o homem do Muay Thai, Vinícius. Aquele dia eu dei um nocaute. Por quê? Porque quando o inimigo via com o soco, eu... Por quê? Porque um dia eu já intercedi por alguém, e quando meus braços estavam se baixando, Deus levantou alguém para levantar os meus. A intercessão tem o poder de levantar pessoas também para interceder por você. Guarde isso no seu coração. Porque eu devo interceder? Porque você cria um campo de colheita.
para desfrutar também de intercessão. E a intercessão traz cuidado. Amém? Vamos para a última. Atos, capítulo 12. Atos 12, versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. A igreja fazia, e olha que interessante, eu comecei falando sobre você interceder por sua família. Depois Deus nos leva a falar de guerras físicas e espirituais, onde você se posiciona e entende que, irmão, tem hora que você não resolve de forma física, você resolve de forma espiritual. Pegou? Captou? E a terceira mensagem é: não é mais um Abraão, não é mais, não é mais um Abraão, não é só mais um líder intercedendo. Eu peguei. Glória. Família. Nem me conectei, só agora, porque o senhor só fala agora. Família. Líder intercedendo pela igreja. Mas agora quem está preso é o líder da igreja. Não, vocês não tem noção, não conectei nada disso. Agora caiu aqui. Eu ia falar sobre ele, mas ia falar outro ponto. Mas quem está preso agora não é um líder. O líder agora não está intercedendo. O líder está preso. E há uma sentença de morte para Pedro. Só que diferente muitas vezes das pessoas que entram em desespero, o líder está dormindo. Porque de repente, se chegar o momento, combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé. Pedro está descansando. Está lá preso, sentença de morte, mas descansando. Mas havia uma igreja. Vou falar de novo. Havia uma igreja. A intercessão, está caindo. A intercessão começou por um Abraão, depois passou por 3, Moisés, Arão e Ur, e agora saiu dos 3 para uma igreja. A oração até pode começar sozinha, mas não pode terminar sozinha, tem que terminar no coletivo. Ela até pode começar de um, até pode começar um. O Willer começou, veio o Patrick, veio o João, veio o Pedro, veio o Tiago, veio o Juliano, veio o Ivan, veio o Juninho, e de repente um começa a fazer, um começa a fazer, um começa a fazer. Abraão não estava vendo, mas estava intercedendo. Aleluia! Moisés conseguia ver e por isso orava e intercedia, mas havia um Pedro dormindo e uma igreja orando. Oração pela liderança. Intercessão pelos líderes. Hoje, dia 8 de junho, dia do pastor. Fala, você não tem noção, irmão? Eu tentei trazer 2 amigos meus para pregar hoje, porque hoje eu não queria pregar. Só que eu não queria colocar os pastores para pregar hoje. Eu tenho vários amigos pastores, mas hoje eu queria ouvir alguém que não é pastor. E não deu certo. Tá bom, Senhor, eu vou lá, vou ministrar rapidinho lá, e depois é uma maravilha. E agora eu entendi. Por que eu tinha que falar com vocês sobre isso? Porque uma igreja que não ora pelo líder, faz com que ele permaneça numa prisão. Uma igreja que não intercede pela sua liderança, pelo seu pastor, uma juventude que não ora pela sua liderança, um grupo de danças que não ora pela sua liderança. Mas meu líder é chato. Irmão, agradeça a Deus pelos líderes chatos, porque os mole não valem um quiabo. Falo mesmo, falo do quiabo porque eu não gosto de quiabo, então eu uso o quiabo, eu uso o que eu não gosto, amém, irmão? Amém. Às vezes eu até falo algumas coisas que eu não gosto, porque quando for na sua casa assim, você já sabe, opa, eu não gosto de quiabo. Aleluia, Senhor. Que eles não esqueçam, principalmente essa parte, Pai, em nome de Jesus. Há uma pessoa que intercede pelo líder, e hoje, dentro do mundo atual, as pessoas só conseguem encontrar os erros, os defeitos de uma liderança. E sabe o que eu louvo a Deus? É isso que eu falei para vocês.
Aleluia, Deus tem me levantado sobre a minha vida, irmão, intercessores em todo lugar. Porque sinceramente, se não fosse isso, eu não aguentava. Por quê? Porque eu olho para mim e eu sempre digo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer está constantemente diante de mim. Mas sabe por que eu permaneço? Porque tenho uma mãe orando por mim, porque eu tenho uma família que ora por mim, porque tenho pessoas e amigos que intercedem por nós, sabendo que eu sou ranzinza, mas sabendo do meu amor pela palavra de Deus. A palavra que eu deixo a você hoje é: interceda pela sua casa, interceda e não entre em batalhas físicas, entre nas batalhas espirituais, e ore pela sua liderança, pois você nunca sabe o que realmente se passa no coração e na mente do tal. Pensamento de parar, uma pergunta já passou? Passa todos os dias. E por que não paramos? Porque foi me imposta essa obrigação. E aí de mim se eu não anunciar o Evangelho. E a obrigação que eu falo, não falo de obrigatoriedade, falo de entendimento, pois há uma chama que queima no nosso coração, e quando eu penso em parar, a chama arde e queima para continuar fazendo. O tempo que eu tenho é para continuar. O que eu vou fazer, talvez ainda não saiba, mas de uma coisa eu sei: aqui até foi o meu lugar de estadia, mas eu sei qual é realmente o meu lugar de moradia.